Queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui é o evangelista Jabes e essa é a nossa aula de teologia. Vamos orar ao Senhor para nós iniciarmos a nossa aula. Senhor Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nós vamos a Ti em oração, te pedindo que o Senhor nos dê, meu Pai, sabedoria, entendimento, iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos aprender da Tua gloriosa palavra, Senhor. Hoje nós vamos aprender sobre esse livro tão maravilhoso, o livro de Hebreus, e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento acerca deste livro, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Queridos e amados irmãos, nós vamos dar hoje sobre o livro de Hebreus, amém? A carta aos Hebreus. Como é de conhecimento dos amados irmãos, nós estudamos as cartas paulinas, que foi de Romanos até Filemon, são 13 as cartas paulinas, e agora nós iniciaremos as cartas gerais ou as cartas universais, amém? E com isso, a primeira carta universal que nós vamos iniciar falando dela é a carta aos Hebreus, conforme está aí na sua apostila, amém? A carta aos Hebreus. E a carta aos Hebreus, ela vai tratar muito acerca do Antigo Pacto e o Novo Pacto. Vai tratar muito acerca da antiga aliança, nova aliança, os mediadores entre os homens e Deus, que são os sacerdotes, e também os sacrifícios do Antigo Testamento e o Novo Pacto e o sacrifício de Jesus. A superioridade desse sacrifício. Então, vai falar acerca disso no livro de Hebreus. Amém? Meus amados irmãos, vale nós ressaltarmos aqui que esta carta ela não tem um autor conhecido, ou seja, o autor é desconhecido. Na sua apostila vai apontar várias pessoas como sendo autores, vários homens de Deus como sendo os autores desta carta. Entre eles, o apóstolo Paulo. Mas essa ideia do apóstolo Paulo também foi descartada. Alguns até entendem que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Outros dizem que foi Barnabé. Outros dizem que foi Apolo, até mesmo as pessoas afirmam que seja Lucas, Silas, Áquila ou Priscila, mas tudo indica, nós não temos por certo, então nós deixamos como desconhecido, amém? Tem 13 capítulos esta carta e a data tem algumas discordâncias acerca da data deste livro, mas diz que pode ser, tem que ser antes de 96, tá? Antes de 96. Por que antes de 96? Porque em 96 essa carta é citada por Clemente de Roma, tá? Então ela tem que ser antes de 96, porque antes também do ano 70, alguém já mencionou, porque ela não fala acerca dos registros da queda de Jerusalém, ou seja, e na época de 70, onde o imperador Tito, o general Tito, invade Jerusalém, então os sacrifícios ali terminam, tá? Mas a sua apostila sugere que seja o ano 80. A minha ideia que eu quero ficar aqui, que seja de 67 a 69, conforme a carta a Bíblia Pentecostal fala, tá? E esse tema fala do melhor pacto. Então, eu fico entre 66 e 67, porque eu entendo que é melhor essa data, porque ainda acontecia sacrifícios no templo em Jerusalém, para que o conteúdo e o teor dessa carta ela dê mais ênfase a isso. Porque se ele escreve posteriormente à destruição do templo, para que então citar os sacrifícios, né? Então havia esse problema. Qual é o problema que havia aqui? A maioria, para quem é escrita essa carta é para crentes hebreus, crentes judeus. Se é crentes hebreus e crentes judeus, né, então logo muitos os judaizantes combatia muito a igreja acerca de guardar a lei, de guardar as festas, da circuncisão, e muitos aqui queriam voltar aos sacrifícios, voltar a sacrificar, voltar às práticas do sacrifício do Antigo Testamento. Aí ele vai escrever essa carta, o autor é desconhecido, mas talvez até a apostila que sugere Apolo também, e outros, né, que era da ideia aqui, mas eu entendo que quando escreve esta carta, quer dizer que
Cristo é o melhor mediador. Ele é o mediador supremo. Ele é o sumo sacerdote supremo segundo a ordem de Melquisedeque. E também nós podemos afirmar que o sacrifício de Cristo é superior a todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Tá bem? O tema é o melhor concerto, ou o melhor pacto, né? O conteúdo é a razão que Paulo escreve a situação dos hebreus. Primeiro, eles estavam ficando cansados mediante a perseguição. Segundo, estavam em perigo de se desviarem. Eu já ensinei para vocês que eles tinham um perigo acerca dos judaizantes e toda aquela doutrina judaica, tá ok? O destinatário diz para os irmãos que eu creio que são crentes judeus, né, ou hebreus, não são crentes gentios, até porque não tinha muita razão de se escrever a carta para crente gentil, não tinha tanto esse problema. É lógico que os judaizantes queriam influenciar também os crentes gentios, porém não tinha esse grande problema, mas o motivo é duplo desta carta, é triplo dessa carta, na verdade, né? Em primeiro lugar, é despertar para pensar, para eles pensarem. Em segundo lugar, é fortalecer a fé deles em Jesus. Em terceiro lugar, é mostrar a riqueza do novo pacto. Tá bem? Os pensamentos fundamentais, em primeiro lugar, o velho pacto é insuficiente, ou seja, os sacrifícios do Antigo Testamento, o ritual religioso do Antigo Testamento é insuficiente. Em segundo lugar, o velho pacto é abolido, então tem uma nova aliança, um novo pacto. O velho pacto é cumprido em Cristo, tá? Então, quando se cumpre em Cristo, começa um novo pacto, começa uma nova aliança. Amém? O esboço aqui da sua apostila, primeiro começa com a introdução, nos primeiros versículos, depois fala da primeira parte principal, que é a grandeza e a superioridade de Cristo, que vai do capítulo 1 ao 7, tá? Ele é o medianeiro, o melhor mediador, a grandeza e a superioridade de Cristo. Em segundo lugar, a segunda parte, em terceiro lugar, que é a segunda parte principal da carta, e a superioridade da obra salvadora de Cristo, que vai do capítulo 8 ao 10, o sacrifício dele é superior ao sacrifício do Antigo Testamento. Em terceiro, a terceira parte principal da carta. Em quarto lugar, a vida do novo pacto. Depois que nós somos mediados através de Jesus e chegamos até Deus, que ele é o sumo sacerdote perfeito, a partir de então que nós recebemos através da fé, nós cremos no sacrifício vicário de Jesus, que é o melhor sacrifício, melhor do que no Antigo Testamento, que era toda vez que precisava oferecer um sacrifício, agora é um sacrifício só, né? E agora com Cristo sacrificando, agora nós devemos ter um novo estilo de vida, que vai do capítulo 10 ao capítulo de número 13, através da fé. Amém? Tem um outro esboço aqui também que eu quero compartilhar com você. No capítulo 1, fala acerca da superioridade de Jesus em relação aos mediadores e líderes do Antigo Testamento. Também a parte 2, né? O capítulo, fala acerca está no capítulo 1 ao capítulo de número 8. A segunda parte é a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança, que vai do capítulo 8 até o capítulo de número 10. E o final, a terceira parte, vai do capítulo de número 10 ao 13, que fala das exortações e advertências, que é a vida do novo pacto. Agora nós temos um novo estilo de vida. Então, repetindo rapidamente para você, a superioridade de Jesus em relação aos mediadores e líderes do Antigo Testamento, que vai do 1 ao 8. A superioridade da nova aliança em relação à antiga, que vai do 8 ao 10. E a exortação a advertências, que vai do 10 ao 13. Amém? E eu quero deixar com vocês aqui também, eu quero deixar para vocês, usando a Bíblia Pentecostal, tá? Ele vai falar assim, ó, no capítulo de número 1 até o capítulo de número 4, vai dizendo assim, Jesus é superior, né? Revelação plena e fiel de Deus, sobre a humanidade, é superior aos profetas, aos anjos. No capítulo 3 vai falar que é superior a Moisés. No capítulo 4 vai falar que é superior a Josué. A partir do 4 vai falar que acerca da mediação de Jesus. Jesus ele é o melhor mediador.
E no capítulo de número 8 até o 10 vai falar também que ele teve o melhor sacrifício. Amém? Então, ele foi maior, superior ao Moisés, superior aos anjos, superior aos profetas, né? Superior ao próprio Josué. Então, ele é superior a todos do Antigo Testamento. Ele vai dizendo acerca disso, tá? Ele vem ensinando acerca disso. E é interessante notar, e eu quero compartilhar com você para nós encerrarmos, o Hebreus capítulo de número 10, tá? Tem muitos textos lindos aqui em Hebreus, e o versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Oh, glórias. Isso é maravilhoso. Então Jesus, ele veio como sumo sacerdote, como mediador, mas ele também veio como a oferta, porque todo mediador precisava, todo pecador precisava oferecer uma oferta. E nós não tínhamos uma oferta perfeita para oferecer, mas o próprio sumo sacerdote se ofereceu. Então Jesus, ele foi tanto o sumo sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, que não é uma ordem araônica terrena, mas é uma ordem celestial, sendo que Melquisedeque não tinha descendência, né? E agora Jesus, ele vai vir como sumo sacerdote perfeito e também como cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, conforme o próprio João Batista diz, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele se oferece por nós como sacrifício, e por isso nós estamos aqui e podemos glorificar a Deus. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Tem diversos textos muito lindos nessa carta, mas eu quero enfatizar acerca disso, acerca de Jesus é o maior mediador e Jesus é o maior, fez o maior sacrifício. Tá? E nós não precisamos se apegar aos sacrifícios humanos do Antigo Testamento, os sacrifícios terrenos, os sacrifícios de animais, porque Jesus já fez o real sacrifício. Jesus perdoa-nos de todo o pecado. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.